Paulo. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Obrigado. O senhor Paulo Rocha, o senhor é supervisor do Cascavel, perfeito? Mesmo. Tá ok. Senhor Paulo, então o senhor está aqui na condição de testemunha, gostaria que o senhor relatasse, né, o que lhe aprover neste momento para que faça, para que os presentes aqui nesta comissão possam tecer o melhor julgamento, realizar o melhor julgamento possível e tenham o prazo regimental para proceder ao seu testemunho. Fique à vontade. Então, o que aconteceu era o jogo Cascavel e Foz, né? Sensivelmente, eu penso que a meio do primeiro tempo, eu estava do lado contrário onde ficam os bancos de reservas, praticamente em frente ao banco que estava destinado ao Foz, e eu percebi que o jogo parou, né? O árbitro paralisou o jogo, e percebi que atrás do banco do Foz os jogadores entraram para dentro da quadra, enfim, que alguma coisa aparentemente anormal teria acontecido. Eu desloquei-me logo imediatamente para lá, para ver o que é que se passava. Na realidade estavam ali, eu acredito que 2, 3 torcedores ali mais perto do banco do Foz, e eu pedi para eles se ausentarem, que não poderiam estar ali, que é uma área, enfim, por trás do banco do Foz, que não poderiam estar ali, etc. E eles, pelo menos no momento que eu falei, se ausentaram. Eu até fiz um sinal positivo para o árbitro, né? O árbitro agradeceu-me. Nesse, entretanto, chegou logo a polícia militar e pronto, e aquilo ficou por ali. Eu acredito que entre o árbitro paralisar o jogo e a minha intervenção, enfim, da polícia militar, que deve ter dado ali sensivelmente 1 minuto e pouco, foi o tempo de eu poder, enfim, me deslocar de onde eu estava ao banco de reservas. A polícia militar também foi rápida a chegar e ficou por ali. Depois, no intervalo, eu até tive, enfim, fui ter com os elementos do Foz, etc. Disseram, não, enfim, foi uma situação que aconteceu ali, mas que sem grandes problemas, etc. É sempre uma rivalidade, vocês sabem, não é? Cascavel e Foz, mas o jogo seguiu, acabou por ser um bom jogo, sem mais, enfim, pelo menos daquilo que eu vi, sem mais nada. Naquilo que eu vi e que eu entrevi, foi isto que eu vos estou a passar. Nós agradeço ao Dr. Paulo Rocha pelo seu testemunho. Nesse momento, indago a Procuradoria, Dr. William Francis, se há algum questionamento a ser feito. Doutor Eledir, algum questionamento a ser feito? Excelência, se após a partida, ele pode esclarecer para nós e para vossas excelências, se após a partida as coisas ocorreram tudo normal, transcorreu sem qualquer incidente. Doutor Paulo, não, sim, a pergunta é para mim, né? Foi aquilo que eu entendi. O restante do jogo correu normalmente, o jogo terminou sem nenhuma alteração, enfim, da ordem. O jogo correu normalmente, terminou, a gente teve até inclusive, enfim, com a equipa técnica do Foz, etc. E eu pessoalmente, e, enfim, eu estive lá o tempo todo, não vi mais nenhuma alteração, nenhum problema. Aos nobres auditores aqui presentes, inicialmente ao eminente relator, algum questionamento a ser feito à testemunha? Sim, eu gostaria, senhor presidente, de um questionamento, por gentileza. Senhor Pedro, Paulo? Considerando que o senhor esteve verificando, assessorando aí aos árbitros da solução desse suposto conflito ali, o senhor identificou algum objeto, alguma situação, alguma reclamação, mas bastante assintosa da equipe adversária, de que esse objeto tenha nos atingido as pessoas ali no banco de reservas? O senhor poderia nos esclarecer? Não, não, isso eu não vi, não vi nenhum objeto, nada disso. Eu, quando cheguei lá, o que estava a acontecer, enfim, foi aquilo que eu vi,
Como o ginásio da Neva, o público fica muito perto, enfim, é quase todos os ginásios, né? O público fica muito perto dos jogadores na quadra, e eu já assisti isto muitas vezes, aquilo às vezes entre o público e os jogadores também, acontece aqueles bate-bocas. E o que eu vi quando eu cheguei era isso, os jogadores do Foz se sentiram incomodados, enfim, acredito que deve ter sido por isso, mas não vi nenhum objeto, não vi nada a ser jogado, nem vi reclamação de ninguém do Foz se tinham jogado alguma coisa para eles. Não vi. O que eu vi foi só essa alteração, mais de falarem uns para os outros, né? E que os jogadores e o banco do Foz se sentiu incomodado. Mas, de resto, o lançamento de objetos, isso não vi absolutamente nada, nem ouvi essa reclamação. Estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado, senhor Paulo, agradeço. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado. Assim sendo, não há mais questionamentos à testemunha. Te agradeço pelo testemunho, senhor Paulo Rocha, e desde já declaro encerrada a instrução processual. Vamos partir aos debates orais, com a palavra eminente procurador. Senhor presidente, posso fazer uma indagação antes que Vossa Excelência encerre? Por favor, pode fazer. Mas não é com o Paulo, é com o procedimento do processo. Se há no processo um vídeo, a defesa está baseada exatamente na existência deste vídeo que foi juntado pela Procuradoria para demonstrar a inexistência de qualquer infração. Se Vossas Excelências provavelmente já devem ter visto esse vídeo, eu me dou por satisfeito com a prova. Porque esse vídeo mostra, desde o momento em que o policiamento vem, em questões de minutos, menos de minuto, o policiamento vem até atrás do banco, conversa com o pessoal sai e vai embora. Se Vossas Excelências entenderem que estão satisfeitos, este procurador também entende que está satisfeito. Estou verificando com a secretaria aqui, doutor Letílio, porque essas provas que são trazidas aos autos, elas são juntadas temporariamente e elas fazem parte do nosso juízo de convencimento também. Tá bom. Eu indago, na verdade, quando você disse que ela foi juntada pela Procuradoria da parte, né? Pelo procurador da parte, né, doutor Letílio? Você que trouxe isso aos autos, é isso? A Procuradoria mesmo aqui? A Procuradoria, ela cita, durante a denúncia, a prova de vídeo, mas ela não juntou junto com a denúncia. Ela cita, mas não junta. Não junta. Então tá. Então não foi trazido aos autos. Doutora Letílio, nessas situações, por mais que haja a citação por parte da Procuradoria com relação a um eventual vídeo, né, é importante que a parte também traga a sua manifestação de defesa aos autos, tá? Então, neste caso, resta prejudicado, porque nós não temos a prova de vídeo de fato trazida aos autos, e eu vou passar a palavra às partes para que façam os seus debates orais, dando por encerrada a instrução. Ok? Com a palavra a Procuradoria, doutor William França. Bom, senhor presidente, o procurador, né, somente com relação, considerando que foi necessária a intervenção da Polícia Militar para poder restabelecer, né, a investigação daquele fato, apenas reitero o termo da denúncia mesmo. Vos agradeço, doutor William França, pela manifestação. Com a palavra, neste momento, o doutor Eledir, para, no prazo regimental, fazer a defesa dos seus interesses relacionados ao cascavel funcional. Com a palavra, doutor. Excelência, eu estou com uma dificuldade para ouvir. A Procuradoria já manifestou? Sim, ela só reiterou o termo da denúncia. Eu não entendi. Ele reiterou os termos da denúncia. Reiterou o pedido da denúncia. Perfeito. Obrigado, Excelência. É isso. É questão de idade, viu, Excelência? Tranquilo, doutor Ledir, fique à vontade. Tá bom. Inicialmente, eu quero agradecer, fazer uma saudação especial às Vossas Excelências, ao nobre presidente, aos nobres auditores que integram esta colenda segunda comissão disciplinar, à nobre Procuradoria,
e aquelas pessoas que assessoram esse egrégio tribunal, essa comissão disciplinar. Porque Vossas Excelências, deixando de lado os seus afazeres, colaboram em muito para o engrandecimento do futsal do estado do Paraná, que é considerado, sem sombra de dúvida, o melhor futsal praticado no Brasil. Digo às Vossas Excelências que esta referência pessoal foi porque, durante 20 e poucos anos, eu fui diretor de futsal do Esporte Clube Corinthians Paulista. E também, durante algum tempo, fiz algumas defesas para algumas entidades desportivas, tanto da Liga Nacional, quanto das federações e ligas do Estado de São Paulo. A questão aqui colocada, Excelências, a conclusão que a gente retira é da inexistência de qualquer infração. Embora eu possa me opor ao entendimento de Vossa Excelência com relação à prova, porque a prova está nos autos. A prova está nos autos. E se ela está nos autos, incumbe à Procuradoria demonstrar, de acordo com o artigo 58, todas a produção de prova para que possam amparar os relatórios que foram feitos. Mas este advogado, vendo e olhando atentamente, inicialmente sobre a prova oral produzida hoje, deixou claro que não houve qualquer infração disciplinar. O árbitro, e isto nós temos que louvá-los, a partir de um momento em que eles perceberam algum incidente que alguns atletas disseram para eles, eles imediatamente paralisaram a partida. Ao paralisar a partida, nesse mesmo instante, o diretor do Cascavel, que hoje depôs, aliado ainda que no mesmo instante a Polícia Militar estava dentro do ginásio, com base no próprio regulamento específico do Campeonato Paranaense, no seu artigo 12, que estabelece que são responsabilidades do clube mandante de jogo solicitar obrigatoriamente por escrito o policiamento preventivo da Polícia Militar ou Guarda Civil, proporcional ao público que estava presente. Desnecessário dizer que o Cascavel deveria apresentar qualquer requerimento ou qualquer solicitação, pois a prova que há nos autos do vídeo, juntado pela Procuradoria, relata que no mesmo instante, os policiais que se encontravam dentro do ginásio, eles se dirigiram àqueles torcedores. Se assim não fosse, certamente que o árbitro não iniciaria o jogo, porque é de um regulamento específico do campeonato. E aliado a este fato, é que seria a primeira partida do Cascavel, que tinha sido campeão brasileiro na Liga Nacional, jogando contra uma entidade desportiva irmã, que também, a questão de um certo tempo, ela predominou no futsal do estado do Paraná. Dito isto, Excelência, a prova oral hoje produzida, ela secunda, ela diz para nós, ou diz para as Vossas Excelências, que o relatório do árbitro, ele foi conciso. O relatório do árbitro, ele foi preciso em dizer que paralisou a partida após atletas da equipe do Foz reclamaram. O árbitro não viu se houve cusparada. O árbitro não viu se foi atingido qualquer objeto. O árbitro paralisou a partida porque os atletas reclamaram de algum fato. Aliado a isto, não há no processo instaurado, no procedimento disciplinar instaurado, qualquer nota de infração no qual o Foz apresenta e diz que os atletas tais, eles sofreram a agressão, porque a cusparada, para esse advogado, é uma agressão. Então, não há uma nota sequer da entidade adversária. Aliás, Excelência, eu assisti esse jogo, eu assisti esse vídeo 3 ou 4 vezes, e posso dizer às Vossas Excelências que foi uma partida brilhante. Tanto foi brilhante que, neste incidente, se Vossas Excelências virem no próprio vídeo, vão perceber que o próprio treinador, que é o Banana, ele se encontrava com sua visão para o outro lado. Foi um someno incidente que aconteceu, ou se aconteceu, de fato.
porque o processo aqui, tanto o relatório do árbitro como o relatório do anotador, eles são claros em dizer que os atletas do Foz reclamavam, e não que foram atingidos, reclamavam. A reclamação é completamente diferente com relação a isso. Por isso, Excelência, toda essa situação permaneceu tranquila durante o jogo todo. Esse incidente ocorreu no primeiro tempo, quase aos 8 minutos para terminar a partida, e depois Cascavel fez um gol, no segundo tempo fez outro, uma partida brilhante, própria dessas duas entidades desportivas. No caso, se houve paralisação da partida, imediatamente os árbitros, o policiamento adentrou, resolveu a questão, as duas pessoas foram retiradas do ginásio. Aí diria assim, mas o parágrafo 3º do artigo 213 estabelece, mas, excelências, para que pegar uma pessoa, levar até uma delegacia, para que ele faça se ele está já se retirando daquele recinto, para não causar nenhum outro tipo de problema. A intervenção do policiamento, que era a intervenção dos próprios representantes, no vídeo mostra isso, a intervenção dos próprios representantes, e o Eduardo Santana, aliás, ainda, inclusive, uma pessoa que é um atendente do Cascavel, que está lá 20 ou 30 anos, que é o seu Benedito, ele vem também com relação a este fato. Então, tanto o relatório do representante, do anotador, quanto da própria árbitro, eles relatam que a reclamação pura e simples dos atletas do Cascavel não, do Foz. Pode pairar, inclusive, excelências, dúvidas acerca da veracidade de que alguns atletas eles foram atingidos por alguma coisa, não de cusparada, poderia ter sido até de água, até num festejo, há um determinado tempo, eu defendi um atleta de renome, que inclusive de seleção brasileira, que as pessoas mencionavam a respeito disso, e, no entanto, eram águas que caíam. Então, diante disso, poderia até estar criando algum fato para interromper aquela partida, mas nós seríamos levianos para apresentar aos senhores diante disso. Diante disso, a testemunha esclareceu que, ao término da partida, foram conversar, não houve nenhum caso hostil para que pudesse imputar que, durante aquela partida, de fato, naquele momento lá, no primeiro tempo, ocorreu algumas circunstâncias. Diante de tudo isso, excelência, postula a defensoria a absolvição da entidade desportiva Cascavel. Se assim vossas excelências não entenderem, há um pedido alternativo dessa defensoria. É primário, não houve nenhum problema, nenhum fato desabonador, a entidade desportiva adversária não fez nenhuma notícia de infração para a federação. Diante disso, se vossas excelências não entenderem que é caso de absolvição, a aplicação da pena mínima. É isso que se postula, e muito obrigado e uma boa noite. Bom, eu agradeço, doutor Heredia, e parabenizo pela brilhante defesa na área, nos interesses da EPD Cascavel Futsal. Receba os nossos cumprimentos, e neste momento dou por encerrado os debates orais, passando a palavra ao eminente relator, doutor José Luiz Matias, para proferir o seu voto. Tem essa palavra, doutor. Obrigado, senhor presidente, doutor José Dair, doutor Lucas, doutor William França, doutor Elidir. Do relato sumular do árbitro principal e do árbitro auxiliar, extrai-se que a partida ficou paralisada por aproximadamente 2 minutos, em virtude que, supostamente, a torcida local estava cuspindo nos atletas no banco de reservas. A autoridade policial foi mobilizada, juntamente com o auxílio dos representantes da equipe local, que acabaram por sanar o suposto incômodo provocado pela torcida. A prova testemunhal reforça que a rivalidade entre as equipes é bastante acirrada, e tal medida adotada pela arbitragem visou dar regular segurança ao jogo. A conduta parece um tanto desqualificadora dos supostos torcedores, conquanto
pelo relato simular, não nos parece com tamanha gravidade, eis que nenhum membro de torcida foi identificado e tampouco apresentado para a autoridade a fim de justificar tamanha gravidade. Neste caso, não vislumbro um motivo tão grande que possa ensejar uma punição na denunciada pelo presente caso, uma vez que a própria testemunha nos traz uma baila que foi somente uma conduta a fim de dar o regular prosseguimento à partida. Neste contexto, senhor presidente, voto pela absolvição quanto da denúncia da IPD Cascavel Futsal pela infração do artigo 213, inciso 3 do CBJD. Esse é o meu voto, senhor presidente. Vos agradeço e parabenizo pelo brilhante voto, doutor José Aldo Matias. Eu indago aos demais auditores aqui presentes na mesa se há voto divergente. Sem divergência, senhor presidente. Não havendo divergência, é o resultado ao qual proclamo absolvição, por unanimidade. Ok, doutor Karen? Damos por encerrado, então, os autos número 25, 2022. Agradeço ao doutor Eladir pela presença aqui conosco. Vai ter mais algum auto com a gente hoje, doutor? Não entendi, excelência. Vai ter mais alguma defesa conosco no dia de hoje ou não? Não tem nenhum outro processo, não. Excelência, eu agradeço às vossas excelências. Tenham um bom trabalho. Fico feliz por ter participado neste ano de 2022, iniciando junto às vossas excelências. Eu ressalto, o time do Quedas, o meu filho é o técnico do Quedas. Família inteira envolvida no desporto, então. Graças a Deus. Tem um outro filho que jogou há muito tempo na Espanha. Graças a Deus. O esporte dignifica o homem e enobrece as suas atividades. Muito obrigado, boa noite. Tenho vossas excelências uma continuidade de um trabalho efetivo. Um abraço. Vamos agradeço. Boa noite, doutor. Até mais. Dando sequência, então, ao item 3 da nossa pauta, autos número 26 de 2022, Campeonato Paranaense Série Prata, Guaíra Futsal e Maringá Seleto Fama. Relatoria do doutor Adair. Karen, temos advogado nos autos? Doutor João. O doutor João Paulo também, novamente? Sim. Doutor João Paulo, vou indago se há provas a serem produzidas. Sem provas, excelência. Somente defesa. Assim sendo, não havendo provas a serem produzidas, apenas passo a palavra ao eminente relator para que faça a leitura do relatório. Tem a palavra o doutor José. Pois não, senhor presidente. Para sintetizar e não se alongar muito, eu vou direto. Os autos do 26 de 2022, a dona Procuradoria de Justiça Desportiva oferece denúncia em face de Guaíra Futsal, enquanto entidade de prática desportiva mandante pela desordem em sua praça de desporto, pelos objetos e líquidos jogados no local de disputa do evento desportivo, bem como responderá pelas agressões proferidas por torcedor da EPD ao atleta senhor Jailson Ribas Bueno, da equipe do Prefeitura Maringá Seleto Fama. Se não, conforme se pode verificar no relatório elaborado pelo anotador do certame, relato que aos 33 minutos e 20 segundos de jogo, a partida ficou paralisada por 3 minutos e 40 segundos, pois um torcedor da equipe do Guaíra Futsal, não identificado, se aproximou do banco de reservas da equipe da Prefeitura Maringá Seleto Fama e puxou o cabelo do atleta de número 8, senhor Jailson Ribas Bueno, após o fato ocorrido, o árbitro principal, o Dilei Leandro Silvino, solicitou que os guardas municipais que estavam presentes em quadra ficassem próximo ao banco de reservas da equipe do Prefeitura Maringá Seleto Fama e assim dando continuidade à partida. Relato também que aos 34 minutos e 32 de jogo, após o gol de desempate da equipe do Guaíra Futsal, a torcida organizada, que estava posicionada no meio de quadra, na direção dos oficiais de mesa, se dirigiu
atrás da meta da equipe da Prefeitura Maringá, Seleto Fama, jogou água e cerveja na área da meta, ficando assim a partida por 11 minutos paralisada, para que pudesse secar a área do goleiro, pois a mesma estava muito molhada. Sinalizo também que o árbitro Udilei Leandro Silvino, antes do ocorrido, já havia solicitado a retirada da torcida do Guaíra Futsal de trás da meta da equipe adversária, porém os dirigentes e equipe técnica da equipe da Prefeitura Maringá, Seleto Fama, disse que por eles a torcida poderia ficar em qualquer parte do ginásio. Em decorrência, a dupla Procuradoria denunciou a equipe como incurso nos artigos 211 e 213, 1 e 2. Na verdade, aqui tem algum erro material, que seria o 3, que é arremesso, né? 212, 3. Lançamento de objetos no campo, né? No erro material aqui. Tá? No CBJD. O relatório do árbitro principal, já acabei de ler com a transcrição na própria denúncia, me reporto a ela, e o relatório do anotador diz que relata que aos 33h20 de jogo a partida ficou paralisada por 3 minutos e 40, pois um torcedor da equipe do Guaíra Futsal, não identificado, se aproximou do banco de reservas da equipe da Prefeitura Maringá e puxou o cabelo do atleta número 8, senhor Jailson Ribas Bueno. Após o fato ocorrido, o árbitro principal da partida, o Udilei Leandro Silvino, solicitou que os guardas municipais que estavam presentes em quadra ficassem próximo ao banco de reservas da equipe da Prefeitura Maringá, Seleto Fama, e assim dando continuidade à partida. Relatamente, aos 34 e 32 de jogo, após o gol de desempate da equipe do Guaíra Futsal, a torcida organizada, que estava posicionada no meio da quadra, na direção dos oficiais de mesa, se dirigiu atrás da meta da equipe do Prefeitura Maringá, Seleto Fama, jogou água e cerveja na área da meta, ficando assim a partida por 11 minutos paralisada para que pudesse secar a área do goleiro, pois a mesma estava muito molhada. Sinalizo também que o árbitro de Leandro Silvino, antes do ocorrido, já havia solicitado a retirada da torcida do Guaíra Futsal de trás da meta da equipe adversária. Porém, os dirigentes e equipe técnica da equipe da Prefeitura Maringá, Seleto Fama, disse que por eles a torcida poderia ficar em qualquer parte do ginásio. Sigo relatando que o árbitro principal da partida, o senhor Udilei Leandro Silvino, expulsou o atleta de número 13, o senhor Wesley Magalhães Mariano, com o registro número tal da equipe da Prefeitura Maringá, Seleto Fama. Segundo o árbitro Udilei, o mesmo se dirigiu até a ele, chamando de pipoqueiro. O atleta teve que ser contido pelos seus companheiros. Na verdade, a denúncia se reporta só a EPD. Então, a denúncia foi recebida no dia 28/4/22, portanto, tempestiva, conforme folhas 15 dos autos. Regularmente citada, folhas 16. A EPD possui antecedentes, condenada em 19/4/2022 pela segunda comissão a multa de R$ 250 pelo artigo 211 e a multa de 250 pelo 213.1 e 3 do CBJD. É o relatório, senhor presidente. Eu nos agradeço pela relatoria, doutora Adair. Nesse momento, passo a palavra ao outro procurador, doutor William França. Presidente, em tempo, requalifico, então, 213, 1 e 3, né, fazendo a correção. E, diante do relato da súmula, e mais uma vez, né, invocando o artigo 58 do CBJD, e com relação aos antecedentes da ETD, em ambos os artigos que estão sendo pleiteados, estão sendo demonstrados novamente, reitero os termos da denúncia. Eu os agradeço, doutor William. Com a palavra, doutor João Paulo, pelo prazo regimental na defesa dos interesses do Guaíra Futsal. Tem a palavra, doutor João Paulo. Primeiramente, novamente, né, excelências, obrigado pela oportunidade.
indo direto à defesa do Guaíra Futsal, inicialmente cumpre destacar, Excelência, que foi um jogo bastante acirrado que aconteceu aqui nessa cidade de Guaíra, tendo o início do jogo com o primeiro gol, né, do time da Prefeitura de Maringá. Como é normal e assim como qualquer jogo, com o gol de empate, né, os ânimos começaram a se exaltar, tendo inclusive jogadores do time do Maringá sendo expulsos. E automaticamente, com o gol da virada, normal, né, com que a torcida venha a demonstrar, né, as suas afeições pelo seu time e com alguns extrapolamentos em suas comemorações. Mas retornando à primeira acusação, de que houve uma suposta agressão física por parte de um torcedor do time do Futsal Guaíra contra o jogador do time de Maringá, o senhor Jailson Rivas Bueno. É importante salientar, Excelências, que o fato de ocorrer, né, esse suposto puxão de cabelo, isso já caracteriza um crime, certo? E não houve por parte do jogador, do agredido, né, do time de Maringá, qualquer tipo de registro de boletim de ocorrência ou qualquer alegação de que o mesmo tenha sofrido qualquer abalo por conta dessa suposta agressão. Além do mais, Excelências, não há prova, né, considerando os relatos tanto do apontador, do anotador, quanto do árbitro principal, de que esse torcedor efetivamente pertencia à torcida do time de Guaíra. Inclusive, sendo em ambos os relatórios, constou que este não foi identificado. Então, se houve uma agressão, facilmente o jogador agredido poderia indicar quem era essa pessoa para que, então, a guarda municipal que estava presente pudesse encaminhar o mesmo até a delegacia para lavrar o boletim de ocorrência em relação a essa suposta agressão. Então, constou apenas que era um torcedor do time de Guaíra, mas não foi identificado. Então, há, Excelências, dúvidas em relação se esse torcedor realmente pertencia ao time de Guaíra ou não. Então, em relação a essa suposta infração do artigo 211, imputado ao time de Guaíra, busca a defesa sua absolvição. Já em relação aos artigos 213, incisos, é importante salientar, Excelências, que os jogos que ocorrem aqui nesta cidade de Guaíra são realizados no ginásio de esportes que pertence ao município. Então, o que acontece? Quando houve a solicitação para que os jogos pudessem ocorrer, a federação autorizou, né, com base nas vistorias e demais provas, autorizou a realização de jogos no ginásio municipal, o qual é cedido pela prefeitura para que o time de Guaíra possa realizar as suas atividades, tanto de treino quanto de jogos. E automaticamente, Excelências, por ser o espaço pertencente à prefeitura, que inclusive passou por uma reforma recente, e não pertence de fato ao time de Guaíra, e sim é cedido pelo município para que ocorram os eventos esportivos, não há possibilidade, Excelências, de que o Futsal Guaíra faça intervenções físicas no local, tanto com tapumes ou construções de muros que alterem as características, né, do ambiente que pertence ao município de Guaíra, para que possa impedir que essas práticas ocorram, né, durante a realização dos eventos. Tanto, né, de parte de torcedores, que, assim como foi mencionado em um julgado anterior, que a maioria dos ginásios ou dos locais que são realizados os jogos de futsal no Paraná, é comum que a torcida fique bem próxima aos jogadores, tanto da equipe da casa, quanto aos jogadores da equipe visitante.
Então, Excelência, não há possibilidade de que o futsal Guaíra possa cumprir efetivamente essas situações. Além do mais, a divergência também nos relatórios de âmbito tanto do anotador quanto do árbitro, de que o fato do jogo ter sido interrompido, pois a torcida do Guaíra Futsal teria jogado cerveja, jogado água na área de meta do time adversário. Essa divergência dá-se pelo fato de que, pelo relatório do árbitro principal, o mesmo relata que a torcida teria ido para trás do gol do time visitante após o primeiro gol. E o relato do apontador, do anotador, já diz o contrário, que a torcida estava num local e depois se dirigiu a outro, enfim, Excelência. Há graves divergências e falta de provas, né, de que o time de Guaíra Futsal tenha essa responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Então, esses relatórios estão anexados nas folhas de 7 a 9 do processo número 26, o qual está sendo julgado, e, portanto, a defesa do time Guaíra Futsal reitera, né, o relatado anteriormente, de que é impossível não ocorrer essa aproximação da torcida. Além do mais, não foi possível identificar claramente se esses torcedores que jogaram água foi do Guaíra ou se foi do time visitante ou qualquer outro espectador que estava lá no momento do jogo, independente de qual lado estava torcendo. Então, Excelências, essa é a defesa pelo Guaíra Futsal, no qual pugna pela sua absolvição ante a falta de provas e divergências nos relatórios do anotador e do árbitro principal, bem como pelo fato do ginásio, né, não pertencer ao time, e sim ao município, o qual foi aprovado pela confederação para que pudessem as partidas serem realizadas. Essa é a defesa, Excelência. Agradecemos. Eu agradeço, doutor João Paulo, pela brilhantismo exarada na sua defesa. Eu devolvo a palavra nesse momento para o presidente relator, doutor Adair, para que ele profira o seu voto. Com a palavra, doutor. Não, senhor presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a exposição do ilustre advogado na defesa apresentada pelo Guaíra Futsal. E já vou direto ao artigo 211, senhor presidente, que a redação dele diz: deixar de manter o local que tem indicado para a realização do evento com infraestrutura necessária e assegurar plena garantia e segurança para a sua realização. Eu não vejo divergência no relato do árbitro principal com relação a esse fato e não vejo divergência com relação ao relato do árbitro auxiliar. Ambos os relatórios falam, né? Folha 7, que o jogo ficou paralisado por 3 minutos e 40, porque um torcedor foi até o banco de reservas da equipe da Prefeitura de Maringá, Seleto, e puxou o cabelo do atleta número 8, sendo necessário a Guarda Municipal ficar no banco de reservas para a continuidade da partida. E o relato também do árbitro auxiliar de que aos 33h20 do jogo, a partida ficou paralisada por 3 minutos e 40, pois um torcedor da equipe do Guaíra Futsal, não identificado, se aproximou do banco de reservas da equipe da Prefeitura Maringá Seleto Fama e puxou o cabelo do atleta número 8, o senhor Jailson Ribas Bueno. Em que pese o atleta não ter feito um boletim de ocorrência e denunciando um crime, isso é uma opção dele. Eu vejo aqui preenchido o artigo 211 do CBJD, porque não foi oferecida segurança necessária para a realização do evento, tanto que houve
esse deslinde com relação ao atleta. Volto a repetir que a súmula dos árbitros tem presunção relativa de veracidade, não há prova em sentido contrário que possa infirmar essa presunção relativa. E considerando aqui que o clube já é reincidente, inclusive no artigo 211, ele foi condenado a uma multa de R$250, recentemente, em 19 de 4 de 22, pela própria segunda comissão. Eu aplico no 211, condeno no 211 e aplico a pena de multa em R$300. Já em relação ao artigo 213, 1 e 3, deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordem em sua praça de desporto, o item 1, e o item 3, lançamento de objetos no campo ou local de disputa do evento desportivo. Também me reporto à súmula do jogo, ao que relatou o árbitro principal, né, que diz que a partida ficou 11 minutos paralisada para secar a área do jogo devido a arremesso de água e cerveja na quadra. Da mesma forma, o relatório do anotador, folhas 8, também confirma esse fato. Relato que aos 34 minutos do jogo, após o gol de desempate da equipe do Guaíra Futsal, a torcida organizada que estava posicionada no meio da quadra, na direção dos oficiais de mesa, se dirigiu atrás da meta da equipe da Prefeitura Maringá, Seleto Fama, e jogou água e cerveja na área de meta, ficando assim a partida por 11 minutos paralisada para que pudesse secar a área do goleiro, pois a mesma estava muito molhada. Então, entendo também presente a infração ao artigo 213, inciso 1 e inciso 3. Como não houve, e a defesa admite isso, identificação da pessoa responsável pelo lançamento da cerveja e da água em quadra, não há nenhuma excludente aqui da ilícita cometida pelo clube. E, assim sendo, eu aplico a pena de multa, também considerando a reincidência em R$300, em concreto, senhor presidente, assim como voto. Eu agradeço, doutor José Adair. Indago os demais representantes da mesa se há voto divergente. Não há divergência, senhor presidente. Não havendo divergência, é registrado qual proclamo por unanimidade artigo 211, R$300, e artigo 213, outros R$300. Ok, doutor Caio? Obrigado, doutor João Paulo, pela participação aqui conosco. Tem mais algum auto que o senhor vai participar em defesa aqui, doutor? Não, excelência. É uma satisfação a minha participação com os nobres jogadores, né? A minha primeira participação junto a esse emérito Tribunal Esportivo. E espero que nunca mais participe de nenhuma sessão. Sinal que o time anda se comportando, né, excelência? Então, desejo a todos uma boa noite e uma boa semana. Um abraço. Um abraço, doutor. Até mais. Vamos passar agora para o item 6 da pauta. Autos de número 29. Campeonato Paranaense Série Prata, Cianorte Futsal, Coronel Futsal. De relatoria também do doutor José Adair, já indaga o cara inicial do defensor. Doutora Brenda. Doutora Brenda. Doutora Brenda, boa noite. Tudo bem, doutora? Doutora? Boa noite. Tudo bem, doutora? Tudo bom, e senhor? Tudo bem, tudo certinho. Doutora, há provas a serem produzidas? Não, doutor, não há provas e eu apenas vou acompanhar hoje. Não vai fazer a defesa oral? Não. Então tá bom. Muito obrigado, doutora. Não. Assim sendo,
passo a palavra novamente ao doutor José Adair para que faça a leitura do relatório dos autos 29/2020. Pois não, senhor presidente. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face de Denilson Cunha Antunes, técnico da equipe Cianorte Futsal. Registra a denúncia que o referido técnico, por invadir, foi expulso aos 18 minutos e 2 segundos, por invadir a quadra de jogo e reclamar de forma desrespeitosa contra a equipe de arbitragem, mediante ofensas e xingamentos, conforme consta na súmula de jogo. Nesse sentido, o referido técnico da equipe foi denunciado nas penas do artigo 258, parágrafo 2º, 2 e artigo 258-B, ambos do CBJD. Consta do relatório do árbitro principal, folha 5. Apliquei cartão amarelo para o senhor Denilson Cunha Antunes aos 18 minutos e 2 segundos, após ele xingar o atleta número 7 da equipe de Coronel Vivida, o senhor Igor Rafael Bezerra da Silva, de babaca, otário, pau no cu, e mandar o mesmo ir tomar no cu. Após a aplicação do cartão amarelo, o mesmo veio em minha direção, ficando face a face comigo, e me disse as seguintes palavras: você só vai dar cartão para mim? Para ele, não? Falei para ele que o atleta não fez nada e não falou nada. Daí o mesmo me mandou tomar no cu e me chamou de merda. Por esse motivo, expulsei o mesmo aos 18 minutos e 2 segundos da partida, onde o mesmo saiu sem mais reclamar. Expulsei o senhor Euder Alon, atendente da equipe do Coronel Vivida, aos 36:19 de jogo, por reclamação, onde o mesmo me disse que eu não estava apitando nada, falando que a arbitragem era fraca e uma merda. Este é o relatório. O relatório do árbitro auxiliar, na sequência, diz: o atleta de número 7, senhor Igor Rafael Bezerra da Silva, da equipe do Coronel Vivida, tomou o cartão amarelo aos 9h57 de jogo pelo árbitro principal. Expulsei o mesmo atleta por adentrar na quadra de jogo de forma irregular, sem colocar a camisa de goleiro, tinha corretamente a linha de goleiro, linha corretamente antes do goleiro sair, sendo assim sua equipe ficando com 6 atletas em quadra. Esse é o relatório do árbitro auxiliar. A denúncia foi recebida em 28/4/22, portanto, tempestiva, conforme certificada a folhas 10 dos autos. Edital de citação regular, conforme folhas 11. As folhas 15, consta que o atleta tem antecedentes, foi condenado em 21/9/2021 por esta segunda comissão, a pena de uma partida de suspensão por infração, artigo 258, parágrafo 2º, 2 do CBJD. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito agradeço, doutor José Adair. Não havendo provas sendo produzidas, passo a palavra para o doutor Procuradoria para a sua manifestação. Doutor Leandro, você tem a palavra do prazo documental. Bom, senhor presidente, senhores auditores, de forma bem breve e objetiva, né, para não se alongar também, caso parece simples, até a questão de o técnico já ter antecedente, inclusive no mesmo artigo, mesma infração, apenas ratifique os termos de denúncia, sem mais delongas. Muito obrigado, doutor. Então, também tendo aqui a doutora Brenda, ela não vai fazer manifestação. Assim sendo encerrados os debates orais, passo a palavra para o doutor José Adair, relator, para que faça o seu voto, o seu voto. Senhor presidente. Compulsão dos autos, chega-se à conclusão de que, na verdade, o técnico denunciado, né, infringiu as disposições
do artigo 258, que fala: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras desse Código. E ele remete ao parágrafo 2º, que diz: constituem exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva para os fins desse artigo, sem prejuízo de outros. No inciso 2, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar respeitosamente contra as suas decisões. Tanto a súmula do jogo, no relatório do árbitro principal, como do árbitro auxiliar, é clara que transcrevendo os xingamentos que foram proferidos à pessoa do árbitro, inclusive com palavras de baixo calão, tais como vai tomar no cu, merda, né? E por esse motivo houve a expulsão do técnico da equipe Cianorte Futsal. Nessa linha, não havendo nenhuma prova que possa infirmar a súmula do jogo, a presunção de relatividade restou confirmada pela transcrição dos atos de xingamento proferido pelo referido técnico da equipe do Cianorte, e assim eu entendo preenchido a infração do artigo 258 do CBJD e condeno o referido técnico da equipe do Cianorte a suspensão de 2 partidas em concreto, considerando se tratar de reincidente. Já com relação ao artigo 258b, invadir o local destinado à equipe de arbitragem ou local da partida e prova, eu entendo que não estou caracterizado, até porque entendo que seria um meio para o xingamento. Então, ele adentrou a quadra para discutir com o árbitro da partida. Não entendo aqui caracterizada uma invasão por parte do técnico de futebol. E, nesse sentido, eu aplico aqui o artigo 183 do CBJD, que fala que quando o agente, mediante uma única ação, pratica 2 ou mais infrações, a pena maior absorve a de pena menor. Então, é nesse sentido o meu voto, senhor presidente. Eu vos agradeço pelo brilhantismo do seu voto. Doutor José Adair, com a palavra aos demais auditores. Indago se há voto divergente. Não há divergência. Não havendo divergência, por unanimidade, é o estado ao qual proclamo suspensão por 2 partidas em concreto, pelo artigo 258, parágrafo 2º, com absorção pelo 83 do 258b. Pois bem, chegamos então ao item 7 da pauta, né? Autos de número 30, 2022. Pois não? Pois não? A doutora Mariana já está presente, daí tem como fazer o 4 já? Temos advogado no 7? Não? Então a preferência vai ser para os autos de número 4. Muito obrigado, doutora Karen, por nos informar. Já dou boa noite para a doutora Mariana. Tudo bem, doutora? Boa noite, excelência. Tudo bem? Tudo bem, certinho. Autos do número 27, 2022, Campeonato Paranaense Série Prata, Mangueirinha e Medianeira. Relatoria do doutor Haroldo. Temos a doutora Mariana na defesa. Doutora Mariana, eu indago desde agora, cumprimentando, desejando uma boa noite para o do trabalho. Se há provas a serem produzidas. Sim, excelência. A defesa encaminhou duas imagens de vídeo. Um é o depoimento do supervisor, o senhor Alan, e um momento da suposta infração. Ok. Temos 2 vídeos. Muito obrigado, doutora Mariana, pela sua manifestação. Então, já indago ao doutor Haroldo, relator, se ele autoriza a produção das provas. Provas devidamente autorizadas. Então, tem a palavra, doutor José Haroldo, uma vez que é autorizado a produção de provas, para a relatoria. Autos 27 de 2022.
Campeonato Paranaense, fase masculino, Série Prata, Mangueirinha Esporte Clube, Medianeira Futsal, em 14 de 4 de 2022, em Mangueirinha. A Procuradoria faz denúncia em face de Mangueirinha Esporte Clube, enquanto entidade de prática desportiva, mandante pela desordem em sua praça de desporto, pela invasão do local de disputa do evento esportivo, bem como responderá pelas palavras e agressões proferidas por parte da torcida do UPB, a equipe de arbitragem da partida. Se não conforme se pode verificar no relatório elaborado pelo árbitro principal do certame. Relato que após o término do segundo período de jogo, onde o último lance gerou discussão, houve uma invasão por parte da torcida da equipe mandante, acuando a equipe de arbitragem com xingamentos e ameaças como: seus filhos da puta, não vai sair vivos daqui, vocês vão validar o gol, caso contrário vamos bater em vocês, vagabundos, filhos da puta, vamos pegar vocês lá fora, juiz ladrão, mal intencionado, onde após a chegada da polícia e dos 2 seguranças dentro da quadra, conseguimos dirigir até o vestiário. Esse é o relato. Em virtude disto, ocorre a denúncia em face da EPD da infração do artigo 213, inciso 1 e 2 do CPJB. Denúncia essa feita pelo ilustre procurador Dr. Guilherme Munhoz Burguel Ramidoff. A partida terminou empatada, Mangueirinha 5, Medianeira também 5. O senhor árbitro principal de Ivonei dos Santos Cordeiro assim relatou: relato que após o término do segundo período de jogo, onde o último lance gerou discussão, houve uma invasão por parte da torcida da equipe mandante, acuando a equipe de arbitragem com xingamentos e ameaças como: seus filhos da puta, não vai sair vivos daqui, vocês vão validar o gol, caso contrário, vamos bater em vocês. Vagabundos, filhos da puta, vamos pegar vocês lá fora. Juiz ladrão, mal intencionados. Onde após a chegada da polícia e dos 2 seguranças dentro de quadra, conseguimos nos dirigir até o vestiário. Esse é o relato. O relato do árbitro auxiliar segue na mesma esteira, não havendo demais divergências. A denúncia fora feita em 28 de 4 de 2022, devidamente nos prazos, sendo tempestiva, distribuída para julgamento na segunda comissão, partes devidamente intimadas. A mais, salienta-se que a EPD Mangueirinha Esporte Clube possui antecedentes, julgados aqui pela segunda comissão, sendo aplicada multa de R$ 250 por infração ao artigo 191, inciso 2 do CPJB, artigo 153, autos 153/2021, também julgados pela segunda comissão, aplicada a multa de R$ 250 por infração ao artigo 213, parágrafo 2º, inciso 2 do CPJB. Por hora, este é o relatório, senhor presidente. Eu agradeço, senhor relator, doutor José Haroldo. Nesse momento, vamos, então, passar as provas que foram referidas, a produção dessas provas. Podeis passar os vídeos para nós, Karen, por favor? Atenção. Isso. É isso. Não, tem som mesmo.
Próximo. Excelência, pela ordem, o vídeo continua, isso. Esse é o momento da suposta invasão dos torcedores. Isso. O policiamento está entrando nesse momento. Novamente? Não precisa. Boa noite, senhores. Meu nome é Alan, vice-presidente. Boa noite, senhores. Meu nome é Alan, vice-presidente do MEC aqui de Mangueirinho. Quero relatar aí em relação ao final do jogo entre Mangueirinho e Medianeira, que teve um início de confusão por conta do nosso gol. Já tinha acabado o jogo, de fato, e a arbitragem apitou, e as duas equipes apenas acabaram se aglomerando ali em frente à mesa de arbitragem, nada mais do que isso. Teve a entrada de alguns membros da nossa diretoria que entraram na quadra, assim como eu, nosso tesoureiro, nosso presidente, enfim. Mas pressão de ambas as partes ali apenas para validação do gol ou não, né? E eu acompanhei, conversei com a mesa durante o problema, logo a polícia já entrou na quadra também, a equipe de segurança, né? Eu mesmo entrei na quadra para tentar garantir aí a integridade da equipe de arbitragem, acompanhei a arbitragem, inclusive até a sala deles após o jogo, tive que entrar na sala deles para pegar um objeto, né? Que era de um atleta nosso aí que tive que pegar na sala deles, conversei com eles, pedi desculpa pelo ocorrido, mas de forma alguma, em momento algum, teve a invasão de torcida na quadra. A única pessoa que entrou estranha é um atleta nosso da base, que está começando a acompanhar o MEC esse ano aí. Ele entrou na quadra e já foi advertido por isso após o jogo, né? Mas em momento algum teve invasão da torcida. A torcida se manifestou das arquibancadas, como é de praxe, normal, isso aí não tem nenhum tipo de repreensão aí da nossa parte, certo? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Encerrada a instrução processual, desta forma passo a palavra ao eminente representante da Procuradoria, Dr. William França, com a palavra. Presidente, novos auditores, doutora Mariana, considerando o relato tanto do árbitro principal quanto do anotador, que vão no mesmo sentido, vendo também o vídeo da invasão, para mim, principalmente, não fica claro que realmente não houve essa invasão, ficou meio confuso ali, uma aglomeração de pessoas, e o próprio vice-presidente, salvo engano, da EPD, ele no final, ele fala, né, que teve um atleta da base, sub-17, algo nesse sentido, e outras pessoas também da equipe que adentraram a área, né? Então, não sei se essas pessoas eram autorizadas ou não para adentrar. Então, nesse sentido, mais uma vez, reportando o artigo 58, mantém os termos ratifico, mantém os termos da denúncia. Eu agradeço, doutor William França. Para a sua defesa e pelo prazo regimental, doutora Mariana Brito, boa noite, doutor. Prazer em recebê-la novamente aqui conosco, sempre ativo e atuante na defesa dos interesses, né, das entidades, dos atletas que praticam o desporto do futsal. Seja muito bem-vinda. Tens a palavra, doutora. Obrigada, excelência. Uma boa noite a todos. É um prazer estar com vossas excelências novamente. Parabenizo mais uma vez a aquisição do equipamento que está nos ajudando, né,
as defesas de forma remota de todos os estados, né, quando nós não estamos aí presentes. Saúdo, cumprimento, senhor presidente, doutor Sandro, eminente relator, doutor Haroldo, nas pessoas de quem cumprimento os demais nobres auditores dessa coluna da comissão disciplinar, o ilustre representante do Parquê Judesportivo, a senhora secretária doutora Karen, demais presentes, cordial boa noite a todos. Excelências, no que tange a denúncia, a defesa, ela não traz, a defesa traz a essa comissão as imagens para demonstrar o que realmente aconteceu. Somente com relato arbitral, vossas excelências podem criar uma fotografia completamente diversa do que ocorreu. Primeiramente, excelências, vemos nas imagens que a suposta infração da IPD se deu ao término da partida. E após verificarmos que essa suposta infração, ela se deu no término da partida, é de verificar o contexto que aconteceu, essa suposta infração. O jogo ele estava 5-5. Aquele gol no final da partida daria o resultado para a equipe da casa. Foi um jogo extremamente disputado, e o que aconteceu? O juiz acabou zerando, invalidando o gol que aconteceu, que no nosso entender, ele era válido dentro dos padrões regulamentares. Mas o fato é que a arbitragem, invalidando o gol, houve essa insurgência da equipe, mas nada que extrapolou. Consta na súmula que torcedores, e conforme corroborado pela Procuradoria, que torcedores invadiram a quadra. Mas, excelências, não tinha torcedores. A defesa trouxe as imagens para vossas excelências visualizarem o que realmente aconteceu. O que tinha ali? A partir do momento que a arbitragem ela invalidou o gol após o término da partida, a equipe, a diretoria que estava ali, e os atletas, sim, eles foram até a equipe de arbitragem contestar, cobrar, né, porque o jogo estava 5-5, e teve um gol no final da partida, e a arbitragem mudou esse gol. Natural que a equipe, diretoria, a EPD, enfim, vá até a equipe de arbitragem, até a mesa, contestar, reclamar. Porque, como repisa-se, ao nosso entender, aquele gol, ele era válido, foi um erro grotesco. Por que a equipe de arbitragem pode ter achado que tinha torcedores? Que, conforme até mesmo o depoimento do vice-presidente, tinha um atleta da base, que ele entrou na quadra, que após o término da partida, que é normal, ele entra para confraternizar com a equipe, ele está na iminência de subir para o profissional, e ele entra para confraternizar com a equipe. Mas acabou acontecendo essa insurgência. Não houve desrespeito com a arbitragem, e sim cobranças, questionamentos, juntamente com a diretoria. E quanto à denúncia tipificada no artigo 213, em questão, não vai se falar em desordem, no caso de deixar de tomar providências capazes de reprimir desordens. Houve insurgência no final da partida, mas não houve omissão, falta de prevenção ou repreensão por parte da EPD. A prevenção houve. Tanto é que havia presença de policiamento que comprova que a repressão ela foi eficaz, ela foi contemporânea, ela foi célere, pois o policiamento agiu. Vossas excelências viram nas imagens. O policiamento indo até a mesa dos anotadores da arbitragem. A equipe, ela cumpriu com todas as exigências do regulamento, sem surgir qualquer outro efeito colateral para a partida. Repisa-se, esse acontecimento, ele foi no término da partida, não causou nenhum prejuízo. Todas as supostas infrações ou qualquer tipo de efeito colateral que poderia ter surgido, foi imediatamente sanado. E todas as supostas infrações cometidas foram sanadas. E a mesma, né, acabou o jogo, tudo certo. Tanto que o vice-presidente fala que o pós foi até o vestiário, cumprimento da arbitragem,
pediu, se desculpou para a equipe de arbitragem. Mas, repita-se, não há que falar em falta de prevenção, repreensão por parte da EPD. Diante do exposto, excelência, a defesa vai requerer a absolvição da EPD nas vias do artigo 213. Mas, se porventura não for vosso entendimento, a defesa requer a aplicação da pena mínima, dos patamares, a pena mínima nos patamares legais, se convertida em advertência. Essa é a defesa, excelências. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Mariana, pela brilhante defesa. Sinto que a senhora está meio gripada, uma coisa assim, está meio nariz trancado. Tô, excelência, tô meio ruinzinha hoje, por isso que eu tô falando até baixinho. Desejar melhoras, melhoras. Obrigada. Okay. Encerrados os debates orais, eu devolvo a palavra ao doutor José Haroldo para que ele possa proceder ao seu voto. Tem a palavra aí, relator. Visualiza-se do conteúdo da súmula de jogo, se extrai que houve, no término da partida, invasão de quadra. Corroborando a prova juntada aos autos pela defesa no entendimento desse relator. Colocando em perigo a equipe de arbitragem, sendo acuados pelos torcedores e demais pessoas das quais adentraram a quadra sem a devida autorização. A mais, as palavras de baixo calão e colocam em dúvida a atuação dos árbitros, desqualificando-os com ameaças tais como de seus filhos da puta, não vai mais sair vivos daqui, vocês vão validar o gol, caso contrário, vamos bater em vocês, vagabundos, filhos da puta, vamos pegar vocês lá fora, juiz ladrão, mal intencionados. Ressalta-se que discordar da marcação de jogo e da interpretação da arbitragem não autoriza, em momento algum, a invasão de quadra e tampouco tratar a arbitragem da forma que fora relatado em súmula. Ademais, entende esse relator que nenhum árbitro relata a ofensa de forma tão clara que bota em dúvida a conduta daquele que vai gerir a partida. O relato simular é claro na gravidade da infração. Pode-se cobrar da arbitragem, como a defesa traz nos autos. Cobrar. Todavia, jamais autorizado uma cobrança na forma relatada em súmula. A mais, a prova trazida nos autos confirma evasão de quadra aos olhos desse relator. Concordo que a ideia denunciada é reincidente e deve tomar mais cuidado no trato da sua praça esportiva. A mais, também é relatado que o cronômetro apresentou problemas, que, por consequência, contribuiu para enervar a torcida local, significando que a própria mandante do certame contribuiu de maneira a gerarem as dúvidas que a torcida manifesta nos relatos de súmula. Diante disso, senhor presidente, com relação ao denunciado Mangueirinha Esporte Clube, denunciado pela infração do artigo 213, incisos 1 e 2 do CBJD, voto pela condenação em abstrato de R$1.000, culminando numa pena em concreto de R$500, levando em conta os antecedentes da IPD e as benesses do artigo 182 do PJD. Este é o meu voto, senhor presidente. Eu nos agradeço, doutor José Haroldo. Indago se há voto divergente. Sem divergência. Não havendo divergência, é o resultado por unanimidade a qual proclamo pena em concreto de R$500. Tudo bem, Macarena? Obrigado, doutora Mariana, pela sua participação aqui conosco. Desejo Obrigada. E um bom descanso, pronta recuperação. Obrigada, excelências. Uma boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, só dando uma atenção aí ao adiantado da hora, tá? 20 horas e 30 minutos. Vamos passar para o último item da pauta.